O meu nome completo é Raimundo Benedito da Silva. Todo mundo me conhece por Mimi. Por Mimi ficou. Houve uma época que eu trabalhei na biblioteca e lá eu descobri uma pasta muito antiga e lá tinha um histórico de Almerim. Tão velhinho que tinha que pegar com cuidado a folha do papel, porque ele já estava se desfazia. Então eu peguei esse papel, tirei uma cópia e eu transcrevi o histórico numa máquina que até hoje eu tenho essa máquina aqui. Na época ainda não tinha computador. A história de Almerim é apresentada de duas formas. Alguns escritores atribuíram começo aos padres Capucho de Santo Antônio, né? Eles chegaram aqui por volta de 1690, construíram aqui as primeiras edificações para trabalhar com o povo, né, nativo da época, principalmente os índios, né, que a maior quantidade de habitantes que havia era dos índios, né? Não tinha muito famílias brancas, né? Então, em 1690, chega os padres Capucho de Santo Antônio, mas antes dos padres, houve o Bento Maciel Parente, né? Almerim nasce no contexto da própria colonização do Pará. Nos anos de 1600, no dia 14 de julho, foi doado a Bento Maciel Parente a capitania do Cabo Norte. Inclusive, nós tínhamos uma praça, a nossa praça central chamava-se 14 de julho, em alusão a esta data da doação da capitania do Cabo Norte a Bento Maciel Parente. Foi um camarada que subiu o Amazonas, desbravando o Amazonas na época. Aqui em Almerim, segundo a história, ele construiu um forte. À frente de Almerim era uma praia, um areião grande que começava ali, mais ou menos abaixo da serra do relógio, e essa praia ela ia se estendendo até quase nas proximidades do posto do Creto. Nessa praia, Bento Parente construiu uma vila militar, fez umas casas para abrigar os militares da guarnição dele. A construção dessa vila militar também tinha um fundamento, o rio Paru. Os portugueses reclamavam como propriedade do Brasil, mas os holandeses achavam que eram deles e por aí. Então o Paru era objeto dessa discussão e por essa razão construíram o forte, essa guarnição militar, justamente para defender o território, né? Essa daí foi a primeira fase, né, inicial da história de Almerim. Fomos colonizados pelos portugueses, pelos padres Capucho de Santo Antônio, que, como faziam esse trabalho no Brasil na época, estavam no processo de catequização dos nativos e do povo que aqui morava. Então a gente desenvolve nesse contexto. Depois vem os padres Capucho de Santo Antônio, isso já em 1690. O trabalho dos padres era a catequizar os indígenas, o povo nativo. Construíram as primeiras edificações. A primeira igreja de Almerim, ela estava edificada ali onde é hoje o parlatório. Aquilo ali é a igreja matriz. Subindo, isso era só aningal. Ele se estendia até de uma escola, a doutora Cecília, na rua Padre Mânlio Pantoja. Dali para frente, terminava a parte de aningal e começava o Areião, que deu origem à rua Padre Mânlio Pantoja, a outra parte que deu origem à rua Rabelo Mendes. E entre a rua Rabelo Mendes e a Padre Mânlio Pantoja, também tinha aningal, dessa escola doutora Cecília, que eu estou citando aqui, onde foi o primeiro mercado municipal, também foi lá naquele mesmo local. Ali o aningal prosseguia, ia embora até hoje do posto do Creto, né? Então era assim a frente da cidade, era só aningal e essa ponta de areia. Depois então de 1690 foi que eles fizeram um porto da rua Padre Mânlio Pantoja e veja bem, havia um igarapé no final do Areião. Mas acho que vocês ainda ouviram falar do Igarapé do Lino. Era por lá que entravam as navegações para encostar no porto da vila, que ficava ali nas proximidades do Salão Paroquial, na rua Rabelo Mendes. É incrível, né? O porto, ele vinha para a rua Rabelo Mendes. Era muito diferente a formação geográfica da frente de Almerim. Então o pessoal foram construindo ali, na Padre Amândio, na parte de areia. Essa extensão se dava até onde é hoje a Travessa Jari.
E de lá para cima não tinha nada, já era o Igarapé, e do Igarapé para cima não tinha nada, a cidade terminava lá, no final da ponte, que hoje é o Cainágua, né? Ou Nova Vida. Eu acompanhei Almerim sendo construído, Almerim sendo desenvolvido, Almerim margeando. E quando construiu o Filcar de Arrimo, a cidade já se desenvolveu toda naquela região, assim como a gente tomava banho num bairro chamado Cainágua. E de lá para lá já não existia mais cidade. A cidade estava em construção em termos de palafitas. Assim como nós tínhamos o Igarapé do Lino, que era um pouquinho mais adiante, a cidade cresceu, a cidade se expandiu. E hoje é um dos maiores bairros. Meu querido Cainágua transformou-se em Nova Vida. Então dá até uma certa comoção. A maioria eram famílias que vinham do interior. Elas iam se aglomerando próximo ao rio porque o pessoal vinha de canoa, de remo, então eles preferiam construir suas casinhas perto do porto. Daí foi que deu origem a esse famoso bairro Nova Vida, que antes era o Cainágua. Eu lembro-me quando menino que a cidade não tinha casa de arrimo. Vários pontos da nossa cidade foram atracados com concreto. Como Almerim é uma cidade ladeada de montanhas, coisa que poucas pessoas sabem, mas, por exemplo, no fim da rua 7 de Setembro, aquela área toda montanhosa é atracada de concreto. A rua Donovana, a Capitão Pantoja, que antigamente chamávamos de Ladeira do Padre, a própria rua Celso Andrade. E essa estrutura não é de hoje. Algumas pessoas contribuíram com essa estrutura, tiveram este sentimento de desenvolvimento do município de Almerim. Então, a gente pode agradecer muito a estas pessoas. Estava nessa época aqui, eu tirava pedra, aí onde está hoje essas casas todinhas, para a banda assim da Marieta, do Aromança, a gente pegava a estrada e ia embora. Foi tirar pedra, fazer essa frente de cidade, levava os meninos tudinho. Diana, era Almeriano, que eram os menores, né? Era João, era Jair, tudo ia comigo para pedra. E de manhã, quando mais 10 horas, a gente já vinha de volta. E era assim, tudo eu trabalhei, né? O coronel Assis, rapaz, tu tem coragem de fazer isso? Eu tenho. A rampa ela foi construída justamente para dar acesso a que chamavam de Cidade Alta aqui. Essa Cidade Alta, ela era constituída somente a residência dos padres. Depois foi construída uma casa do prefeito. Ali tinha 3 casas. A primeira era de um senhor por nome Teixeira, que era o enfermeiro da cidade na época. Depois vinha a casa do Facó, foi o cidadão que construiu aquele bar que hoje é o Iemanjá. Depois da casa do Facó, vinha justamente a casa dos padres. Eu me lembro que ainda quando criança, eu me lembro da casa dos padres, mas a casa dos lobos já existia há muito tempo. Eu não posso dizer com precisão de que tempo é essa casa, mas o certo é que ela ainda foi ocupada pelo Zé Júlio, né? O Zé Júlio ainda chegou a morar nessa casa lá, que hoje é a Casa dos Lobos. Nós temos hoje a Casa dos Lobos, né? A Delegacia Velha, na praça onde era a Delegacia Velha, e a Prefeitura, né? O prédio da Prefeitura Velha. Também são esses 3 prédios que venham desse período. Comecei estudando numa escola particular de uma professora chamada Senes. Só que era uma casinha simples, de assoalho, coberta com palha. E eu comecei estudando lá, onde é hoje a prefeitura. Aí quando eu fui já matriculado na escola pública. Ela funcionava ali onde é hoje a Câmara Municipal. Ali foi a primeira escola de Almerim. Era a primeira e única na época, né? Ainda vejo a questão da cultura do nosso município. Joelma, que é filha de Almerim, que criou um ritmo no Pará, o ritmo calypso. Poderemos falar de Vanderlei Andrade, que é uma figura também a nível nacional. Havia muito as festividades de Santos. Mês de junho era o mês que mais aconteciam essas festas. O pessoal gostava muito, brincavam, se divertiam bastante, né? E era aquela animação, era muito bom. Mas eu quero me reportar
exortar a figuras mais ligadas à nossa natividade mesmo, que é a família Castro. Desenvolveram aqui toda uma cultura voltada à colaboração religiosa nas festas locais, que nós, enquanto almerimentos, fomos muito ligados a essa questão das festas religiosas. Eu sou Orcina Mendes de Castro, nasci no Rio Paru, no igarapé chamado Genipá. Papai nasceu em Urumã, a mamãe nasceu no Marauaru, tudo isso dentro do Rio Paru. Formar uma família Castro, onde é reconhecida até hoje. Então, Almerim é o município onde eu nasci, me criei. Tenho que agradecer a Deus, porque nasci nessa família, nasci nesse município e até hoje tenho boas lembranças. Passamos também por figuras históricas, como o José Júlio de Andrade, que foi um dos maiores latifundiários do Pará, e também senador da República. E ali no polo de Arumanduba ele construiu as bases de sustentação do nosso município. Essa questão perpassa também pela questão do projeto Jari, que quando o José Júlio deixa de comandar as suas propriedades, um grupo português compra essas terras são vendidas a Daniel Keiti Ludovic, que fez aqui nesta terra um dos maiores projetos de silvicultura, um dos maiores projetos de plantação de celulose, criação bovina e plantação de arroz da época. E em torno desse projeto a gente teve o surgimento de 3 grandes cidades do Vale do Jari, que hoje a gente chama de Laranjal do Jari, próprio Monte Dourado e Vitória do Jari. É importante a gente frisar este projeto, que foi um grande polo de desenvolvimento na época, que atraía pessoas de várias nacionalidades, que atraía pessoas de várias regiões do Brasil e contribuiu com o desenvolvimento da região da década de 70 até o ano 2000, quando a fábrica começou a dar sinais de que não poderia mais ter funcionamento. Então você vê, o Zé Júlio vem para a região do Jari como um seringueiro. E lá ele foi fazendo amizade e começa a negociar as terras. Daí ele foi adquirindo recursos e conseguiu comprar Arumanduba, né? Sendo que o Arumanduba que o Zé Júlio construiu ficava na margem do Amazonas. E era uma vila com estilo de cidade, era grande, só que era só uma rua seguindo a beira do rio. E lá ele também construiu usinas de beneficiamento de arroz, e ele comprava arroz e beneficiava lá mesmo em Arumanduba. Era bonito lá. Tinha a casa dele que ficava bem no centro. Era um casarão imenso, muito bem feita, e que era o destaque da vila, né? A casa do Zé Júlio. Quando encerrou o período do Zé Júlio, por incrível que pareça, onde existia a vila hoje é só rio. Caiu, a água levou tudo. Embora tenha passado aquela fase do Zé Júlio, mas o pessoal ficaram lá. Pessoas que trabalhavam com eles, outros que foram chegando depois. Quando começou a erosão e começa a cair, ali por volta de 2000 e pouco, não faz muito tempo, né? Então começa a cair a terra e as casas começaram a oferecer risco para os moradores. Então eles resolveram a se mudar lá para onde é hoje a Nova Arumanduba, né? No pé da serra. E lá onde era realmente a vila foi embora para o fundo, não tem nada lá. Eu trabalhei lá o período de 77 a 79, 2 anos lá. Justamente eu ocupei o barracão que ficava na frente da vila, que era justamente onde ele mantinha o estoque de mercadoria e castanha e tudo. E eu ocupei esse espaço. Eu abri um comérciozinho lá, comprava castanha do pessoal lá, enchia o barracão de castanha, vendia para Belém, vinha as embarcações buscar, né? E na verdade só acabou porque houve a erosão e as casas foram caindo e o povo teve que se afastar, né? Teve que morar em outro local porque não dava mais para morar lá. Inclusive o barracão que eu trabalhava foi o primeiro que caiu. Uma cidade que é cercada por 3 dos maiores rios do país. O maior rio do mundo passando à frente dela. 2 rios circundando-a. Um que entra nos limites do município e vai até praticamente a Serra de Tumucumaque. O outro que
fava de viva no estado, sendo agraciado com grandes montanhas, com belas montanhas. Princeva das Colinas, justamente pelas colinas, pelas montanhas, de cachoeiras, a abundância da terra. Eu acredito muito que o que nos faz enquanto pessoa, o que nos faz enquanto artista, o que nos faz enquanto poeta, é a contribuição que a gente deixa para as gerações passadas e é a memória que essa geração passada mantém a respeito da gente. Por isso eu não poderia de maneira nenhuma deixar de amar o município de Almerim, que é um dos municípios mais ricos em história, cultura e tradição. Então, uma princesa, se a princesa é porque é reverenciada, é porque já é majestade, já é homenageada. Na graciosidade também alegre, também feliz, rica na riqueza da cultura, na riqueza do olhar e fundamentalmente na riqueza da criação dos filhos seus. Eu nunca ouvi alguém realmente falar mal de nossa cidade, alguém deixar de dizer que não ama Almerim. Foi o Bermo von Hart Ferraz, o celeiro do Baixo Amazonas. Simplesmente isso. Todos te amam.